1 Pedro, capítulo 5. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Útil exortação do apóstolo Pedro, necessária e temerosa, porque o diabo vem disfarçado como um leão, buscando, se acercando do seu povo, buscando a quem possa tragar. Porém hoje, agora aqui, será mais útil e mais temerosa uma outra exortação, que está incutida lá em Lucas, capítulo 11, verso 14. É Jesus. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou-se, e maravilhou-se a multidão. Essa exortação que nós iremos tirar daqui, hoje será mais útil para as nossas vidas. Porque o demônio que nos manda acautelar Pedro é demônio que vem com bramidos, que vem rugindo e vem como leão. Esse demônio desse evangelho, o demônio que é descrito em Lucas, é demônio mudo. E se o demônio vem bramindo, vem rugindo, ele mesmo dá o rebate do perigo. Porque eu posso ver como o leão que é, e posso ouvir como o barulho que faz. E se o demônio vem mudo? Os irmãos vejam que em Lucas, a pessoa que estava endemoniada era muda, mas também o demônio era mudo. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. O demônio era mudo. Se o demônio vem rugindo, é fácil identificar. Mas e se o demônio vem mudo, no silêncio? No mesmo silêncio que ele vem, dorme a minha cautela, dorme a minha sentinela. E eu não percebo o demônio mudo chegar. Porque o demônio sempre é inimigo. Vamos voltar lá para 1 Pedro. Olha o que está escrito, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, não é apenas o adversário de Cristo, nem da igreja, é vosso adversário, porque você agora faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas, quando vem o demônio bramindo, ele vem como um inimigo declarado. Quando o demônio vem mudo, ele vem como um inimigo oculto. E muito mais é para temer um inimigo oculto do que um inimigo declarado. Uma cidade fortificada. Existe um exército querendo minar essa cidade, o exército inimigo. Se o exército chega perante a cidade pelo sol do dia, com bandeiras, com a banda marcial tocando em algazarra, as sentinelas
nem precisam estar lá. Toda a cidade já ouve do perigo e já corre aos seus postos. Mas e se o demônio chega de noite, mansinho, espreitando pelos caminhos? Aí então as sentinelas precisam estar atentas. Aí então os nossos sentidos precisam estar observando, porque este é o maior perigo. A diferença do demônio como leão que vem bramindo e como demônio mudo é que, como eu já falei, como demônio que é, você consegue ver. E como rugindo que está, você consegue ouvir. Agora, como demônio mudo, como demônio que é, ele é invisível. O demônio é invisível. Nós não podemos enxergar a realidade espiritual, apesar da realidade espiritual estar nos cercando. Outro dia, uma garota do cultinho, uma menininha, 6, 7 anos, me chamou tio Vitor. Acho que eu até contei já aos irmãos. Posso contar para o senhor que eu vi um anjo na porta? Eu falei, um anjo? Ela falou, tio Vitor, e começou a descrever o anjo. Eu olhei assim, depois eu fui lá para frente, fiquei olhando para a porta, para ver se eu conseguia enxergar o anjo. Eu não consegui enxergar, ela enxergou. Deus manifestou a realidade espiritual para uma criança. Às vezes, por certo, nós gostaríamos também de enxergar a realidade espiritual. Mas nós temos certeza que se os demônios estivessem à vista, todo mundo creria. Seria fácil. Todo mundo creria. Por isso a realidade se chama realidade espiritual. Porque nós não podemos ver com os nossos olhos carnais. Podemos contemplar com os olhos do entendimento, que são os olhos espirituais. E esse demônio que pode se chegar mudo, que pode se chegar invisível, é um demônio para que nós nos acautelemos dele. É um demônio perigoso, porque é um demônio mudo. Muitos demônios tomam o nosso tempo aqui na igreja, e até principalmente em reuniões de oração. Os demônios fazem aquele estardalhaço, fazem micagens, fazem shows. Tomam o tempo da igreja em oração. Talvez precisamos de um maior tempo de consagração em jejum como este, que Deus conseguiu. Deus estava ansiando por isso, a abalar o principado desta região. E para isso Ele nos moveu o jejum. Talvez não, eu tenho certeza que esse foi um bom sinal para nós começarmos o ano de 94 com a certeza da vitória, se houver o sacrifício, como aquela palavra do Oswaldo, que Jeová Jireh, Deus pode prover, mas só quando há sacrifício. Só quando há sacrifício. Deus não vai prover a minha vida enquanto eu não me entregar a Deus. Mas falar em demônios, falar em mudos, surdos, cegos, vamos olhar lá em Amós, é só fazer uma pequena analogia, esse versículo interessante da Bíblia, porque a palavra de Deus sempre nos diz que nada está perdido, e que mesmo, quer ver? Amós 3, verso 12. Irmãos, acompanhem comigo, e vejam se vocês chegam ao mesmo raciocínio que eu tenho desse versículo. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Por certo, entre nós aqui pode até haver alguém que foi tragado por um demônio mudo, porque o demônio foi chegando e a pessoa não viu. O demônio foi abocanhando e a pessoa não ouviu. Era demônio invisível, era mudo, não falava, não rugia. Mas, irmãos, veja quão grande misericórdia de Deus, que se sobrar
de nós um pedacinho da orelha, o pastor vai lá e tira da boca do leão a ovelha toda. O pastor pega o pedacinho da orelha e tira, ou as pernas, e tira a ovelha da boca do leão. Que possa então hoje, estarmos se tragados pelo demônio, com os pedacinhos das nossas orelhas atentos ao que Deus pode falar no nosso coração. Tenho certeza que Deus tem algo a dizer, porque quase que eu já não preciso pregar. O Lenilton quase já disse tudo. Então nós vamos lá em 1 Samuel, capítulo 3. Mais um pouco, era só fazer o apelo. Samuel, depois de muita dificuldade, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele não estava entendendo. Ele teve que ter alguém que o ensinasse a ouvir a voz de Deus. No versículo 10, o Lenilton falou que Deus falava: Samuel, Samuel. Samuel pensava que era que era o Eli, o profeta, o ministrador, o discipulador. Samuel corria para Eli, mas era Deus quem chamava. Então, em 1 Samuel 3, 10, diz o seguinte: Eli havia advertido a Samuel e disse: Samuel, quando escutar esta voz, é Deus quem está chamando. Então diga que você está pronto para ouvir. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel, e disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Aprendeu, irmãos. Ele não sabia, ele aprendeu. 2º livro de Reis, capítulo 6, verso 15. Havia um mocinho, discípulo de Eliseu. Esse mocinho tinha uma dificuldade. Ele não entendia as coisas visíveis e espirituais. Ele não tinha visão espiritual. E no versículo 15 diz o seguinte: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O moço saiu e viu que exércitos inimigos estavam cercando a Eliseu. E ele disse: Senhor, o que faremos? Eliseu já via e estava contemplando a realidade espiritual e sabia que os cavalos de fogo de Deus já estavam lá, postados. Os anjos de Deus estavam naquele lugar. Eliseu orou então a Deus e disse: Senhor, abre os olhos do moço. Daí o moço teve os olhos abertos para a realidade espiritual e pôde contemplar. Esse moço, como Samuel, ele aprendeu. Ele aprendeu a ver. Samuel aprendeu a ouvir. Nos tempos de Samuel, nos tempos desse moço de Eliseu, havia muitas pessoas que não viam e que não ouviam. Nos nossos tempos também. Muitas pessoas não veem, mesmo tendo olhos, e não ouvem, mesmo tendo ouvidos. O mesmo acontecia com Jesus, nos tempos de Jesus. Jesus falava em Mateus, capítulo 13, Mateus 13, 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure.
Pessoas que têm olhos e não veem. Pessoas que têm ouvidos e não ouvem. Por que isso? Essa realidade de ter olhos e não ver, ter ouvidos e não ouvir, também já estava descrita no Velho Testamento, Isaías, Jeremias. Às vezes nós deixamos isso passar adiante e esquecemos que isso é uma realidade que pode atingir a minha vida. Ah, mas eu estou enxergando? Estou ouvindo? Mas o sentido que Deus está dizendo aqui não é enxergar a realidade espiritual, a realidade material, perdão. Não é enxergar as cadeiras, a luz, a tinta. Muitos até enxergam. Todos nós enxergamos. O que Deus quer é que nós possamos enxergar uma outra realidade. Que possamos aprender a buscar, a ver, a ouvir e também falar de uma outra realidade. Uma passada lá no Evangelho de João, João 8. Por que isso acontece? Por que pessoas então têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? O que está acontecendo e o que sempre aconteceu com a humanidade? João 8, 43. Porque não entendeis a minha linguagem? Jesus perguntava. E ele mesmo até responde, por não poderdes ouvir a minha palavra. Eles não podiam ouvir a Jesus. Eles não entendiam a linguagem de Jesus. Eles não podiam ouvir a palavra de Jesus. Versículo 44. Sabe por que, irmãos, isso acontece? Está escrito no 44. Vós tendes por pai o diabo. Depois os irmãos, alguns até falam que o Lenilton prega duro. É João dizendo que Jesus falava isso para aqueles que estavam lá, para quem quisesse ouvir. Vós tendes por pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Irmãos, já pensou? Se nós estivermos encaixados aqui, engajados nesse versículo, alguém diz uma palavra de Deus, eu não escuto. Por que será que eu não escuto? Porque eu não sou de Deus. Se eu não sou de Deus, Jesus dizia, existem dois governos neste mundo. Ou vocês servem a Deus ou a Mamon. Não tem meio termo. Se eu sirvo a Deus, eu não sirvo ao diabo. Se eu sirvo ao diabo, eu não sirvo a Deus. E quem não é de Deus, é do diabo. Filhos que foram gerados pelo diabo. Por isso Jesus falava, vós não entendeis a minha linguagem. Vocês não conseguem ouvir a minha linguagem. Vocês não conseguem ouvir a minha palavra. No versículo 44. Por quê? Porque ele fala mais adiante. Porque vocês têm por pai o diabo. 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Eu vou mostrar aqui a geração, como o servo de Deus é gerado. Quando eu visitei o Lenilton no laboratório, eu não era servo de Deus. Estou sendo gerado agora. Por quê? Sendo de novo, 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Só é gerado o Filho de Deus quem tem a palavra de Deus. Pela palavra de Deus é gerado o Filho de Deus. Mas não é ter a palavra de Deus aberta em casa, no Salmo 91 ou em qualquer outra parte. Não é ter a palavra de Deus, a Bíblia, na cabeceira da cama, dentro do guarda-roupa, onde quer que esteja.
É ter a palavra de Deus no coração. Muitos dizem, tem a palavra de Deus. No coração. Mas não sabem. Tem a palavra porque acham que tem a palavra. Porque acham que por osmose acontece alguma coisa. De tanto ficar perto da Bíblia, vão ter a palavra de Deus. Não. Infelizmente não é. A palavra diz que nós seremos gerados pela palavra. A gestação, ela demora. A criança, como feto, ela vai se desenvolvendo no ventre da mãe. Assim acontece conosco, nesse ventre, que é a igreja. Estamos sendo gerados. Se, porventura, houver um acidente na gestação, pode ocorrer um aborto. Se desprezarmos a palavra de Deus, como muitos fazem, são abortados da igreja. Meu, Alexandre, exemplos bíblicos. Poderíamos citar exemplos atuais. Mas, é claro, cremos que aqueles irmãos que saíram poderão um dia voltar. Quantas saudades temos daqueles que um dia estiveram aqui com tanto fogo e plenitude do Espírito Santo, e hoje onde estão? Outro dia eu estava lembrando, estava conversando ontem com alguns irmãos, e uma vez eu trouxe uma palavra e um irmãozinho disse para mim, irmão, que bênção de palavra, que maravilha, aprendemos tantas coisas, isso, aquilo. E esse irmão, hoje, não está mais aqui. Eu pensei com Jesus, falei, Senhor, valeu a pena? Cadê aquele irmão? Será que fui eu que errei? Será que eu não disse tudo o que deveria dizer, ou disse algo que não deveria dizer? Onde está aquele irmão? Onde estão os outros? Que se sentiram alegres, contentes com uma palavra, com uma oração, mas hoje não estão mais aqui. Quantos e quantos? Quantos e quantos e quantos? Homens que você observava e só poderia prever o ministério, o pastorado. Homens com pouco tempo de convertido, mas que eram uma explosão espiritual. E hoje, onde estão? Temos que ser gerados pela palavra. Porque aqueles que são gerados pelo diabo são surdos e são cegos. Mesmo tendo olhos e mesmo tendo ouvidos. Então Jesus falava que eles tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. E agora eu vou lembrar os irmãos uma potência, vamos dizer assim, do Velho Testamento que também tinha olhos e não via. Tinha ouvidos e também não ouvia. Salmo 115, verso 4. Diz o ditado do mundo que filho de peixe, peixinho é, tal pai, tal filho. Então leia comigo o versículo 4 do Salmo 115. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Tá bom por aqui. Dá para fazer alguma associação? Jesus falava de pessoas que tinham olhos e não viam. Tinham ouvidos e não ouviam. E aqui esse salmo está dizendo que os ídolos, interessantemente, têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Talvez nós podemos inferir que então, os ídolos são os pais espirituais dessas pessoas que não conseguem ver, não conseguem ouvir. Porque o ídolo é o diabo. Jeremias 10. Quando eu falo de ídolo, alguns podem pensar uma coisa, mas eu acho que eu vou aclarar então para não ficar dúvida sobre qual ídolo que eu estou falando. As pessoas são geradas servas de Deus pela Bíblia. Aquele que é suscetível às ondas desse mundo é gerado servo do diabo através dos ídolos. Dos ídolos. Vamos ver o que é o ídolo. Jeremias 10, versículo 15, diz o seguinte. Versículo 14. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a imagem fundida mentira é, e não é espírito nelas.
gostaria eu apenas de ficar nesse ídolo do versículo 14. Antes fosse. Mas o ídolo que eu falo é o do versículo 15. Vaidade são obras de engano, no tempo da sua visitação virão perecer. O profeta está falando que o ídolo é vaidade. O ídolo é vaidade. Capítulo 18, verso 15. Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimado incenso à vaidade. Os ídolos são a vaidade, é a vaidade. Eles queimavam incenso aos ídolos, queimavam incenso à vaidade. Vaidade, falsidade. A palavra falsidade também pode ser traduzida aqui. Então, quando lermos vaidade, podemos entoar no nosso coração a falsidade. Falsidade, vaidade. Esse é o demônio mudo. Seria bom nós falarmos que o demônio mudo são ídolos de imagens e esculturas. Ficaria mais fácil vencê-lo. São mudos. Estão lá. Mas não tem vida. O demônio tem a vida espiritual. Imagens não se mexem, não falam, não riem, mas não tem vida também. O demônio mudo, que é a vaidade, não fala, não ruge e não se pode vê-lo, mas ele tem vida. Põe-se os olhos no mundo e o que se deseja? Se deseja o mundo. Se eu ponho os olhos na televisão, o que eu desejo? A televisão. Ídolos de vaidade, sensualidade, soberba, malícia. Ídolos que o nosso coração constrói por aquilo que está lá fora no mundo. Eu quero confirmar a palavra vaidade como sendo vaidade mesmo. Ontem eu falei de simplicidade como simplicidade mesmo, hoje é vaidade, vaidade mesmo. Eu não vou querer dar uma denotação muito espiritual, muito misteriosa para vaidade. É vaidade de verdade, vaidade de espelho. E conversando com os irmãos ontem, uma irmã ficou parando nisso que nós estávamos conversando e falou assim: irmão, eu vou fazer um jejum de espelho. E está fazendo um jejum de espelho. Eu queria trazer a palavra aqui como a vaidade, o demônio mudo sendo o espelho. Mas eu acho que as mulheres iriam ficar mais ofendidas. Os homens são mais soberbos. Eles acham que não ficam perdendo tempo no espelho. Então eu preferi trazer que o demônio mudo é a vaidade, porque assim pode atingir a todos nós, homens e mulheres. Se nós pararmos, o Lenilton às vezes fala que muitas vezes nós gastamos mais tempo em frente ao espelho do que em oração. E nós estávamos justamente conversando isso ontem, e eu falei, irmã, é verdade. Quando agora eu me paro frente ao espelho, eu lembro do que o Lenilton disse. E vem uma dor no coração, então eu saio rápido. Porque é verdade. Você fica 1 minuto, 2, 3, cultuando a vaidade. Vaidade, vaidade mesmo. Não é um sentido misterioso da vaidade. É vaidade, pura vaidade. Ah, será que eu estou bem? Está tudo certo? Tudo ajeitado? Homens, mulheres, as crianças crescem nesse espírito de vaidade. São olhos enganados. Essa vaidade, ela nasce no coração porque as pessoas são geradas pelos ídolos. E os ídolos estão aí. A pessoa vê na televisão a prosperidade dos ímpios. A pessoa é um malandro, mas se dá bem. Vamos olhar no Salmo 94. Salmo 94, verso 1. Senhor Deus,
A quem a vingança pertence, ó Deus? A quem a vingança pertence, mostra-te, resplandece, exalta-te tu, que és juiz da terra, e dá pago aos soberbos. Até quantos ímpios, Senhor, até quantos ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras, e se gloriarão todos de praticarem iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Os ímpios estão sempre bem. As pessoas às vezes têm inveja dos ímpios, da vida dos ímpios. Por quê? Porque algum ídolo fez morada no coração dessa pessoa. E ela aprendeu e pelo ídolo, que aquela vaidade também deve estar no coração. É vaidade se contemplamos, por exemplo, a televisão e tiramos dela a conduta para a nossa vida. A nossa comunidade não proíbe televisão. Mas nós temos que falar. Porque um dia, se Deus for cobrar da vida dos irmãos, Ele vai cobrar primeiro da vida daqueles que poderiam ter falado. Se Deus vai cobrar o sangue de alguém, Ele vai cobrar daquele que poderia ter falado. Você vai dizer, você era atalaia, você deveria ter dito que aquilo era perigoso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Cada um sabe até quanto é preso. E cada um sabe que bom seria tirar tudo diante dos olhos. Não só a televisão, a moda, as músicas do mundo, os trejeitos, o nortear da vida, o objetivo. Quantos ídolos no nosso coração? Por isso que eu chamo a vaidade de demônio mudo. Porque, por exemplo, para você lutar contra o pecado da sensualidade, é só você virar o olho. Ao homem, passa ali uma moça desnuda, ele vira o olho, venceu. Para você vencer a avareza, basta que você diga não ao dinheiro. Alguém lhe oferece suborno, você diz não. Agora, para vencer a vaidade, ela vem de mansinho. Ela não vem de uma vez. Ela vem hoje, um pouquinho. Vem amanhã, no mais um enfeite. Vem depois, no mais um modo de ser. Vem daqui a um mês, num desejo no coração. Isso é a vaidade. É um demônio mudo. Você não vê ela chegando. Você não pode falar, eu te repreendo em nome de Jesus, na hora que ela chega. Porque ela está minando, minando, minando. É um demônio mudo. A vaidade não vem bramindo, ela vem muda. Mas daí, o que os povos dizem? Né? Como a palavra diz, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Dizem os povos, queremos então nos libertar da vaidade. O que procuraremos então? A igreja. E o que eles encontram? Eles encontram Jeremias dizendo isso aqui. Vamos lá para Jeremias. O que as pessoas que querem libertação encontram? Eles encontram isso aqui. Jeremias, capítulo 23, verso 16. Está escrito o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Os profetas estão ensinando vaidades. Por quê? Porque eles são vaidosos. Versículo 14. Mas os profetas de Jerusalém, vejam uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para não se converterem da sua maldade. Os próprios pastores, os próprios profetas esforçam o povo para não se converter. Ficam alisando o pecado, lambendo as chagas da iniquidade que as pessoas têm. Por quê? Porque eles mesmos são vaidosos. Eles mesmos se aproveitam da vaidade do povo, incutem mais vaidade e se tornam mais vaidosos.
Por isso tantos escândalos. Por isso tanta iniquidade na igreja. Vamos olhar ainda em Jeremias 18:11. E o que Deus quer de tudo isso? Jeremias 18, metade do versículo, olhe lá na metade do versículo, está escrito o seguinte: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Palavras ditas apenas ao povo de Israel, porque estariam escritas hoje aqui, nas nossas mãos. Convertei-vos dos seus maus caminhos, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. O que é a conversão? Conversão, eu estou me dirigindo para um caminho, figuradamente vamos explicar assim, e é eu pegar o caminho exatamente oposto, o sentido contrário. Então eu posso colocar duas opções para uma conversão. Primeiro, eu estou andando numa estrada, estou me dirigindo num caminho e encontro uma grande barreira na minha frente. Um acidente ou uma coisa muito horrível. E eu falo, tenho que voltar. Uma conversão. Vocês querem ver uma boa barreira para os crentes? Para ter que voltar? Para dar desejo para voltar? Vocês querem ver uma coisa bem horrível? Vamos abrir lá em Apocalipse. Vamos ver se dá para ter medo. 14, 9 e 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta, podemos até, se quiser, traduzir aqui a besta, né? Como televisão, prostituição, teatro, fornicação. Se alguém adorar o diabo, adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Quem quer ser atormentado com fogo e enxofre? Aqui a palavra diz, haverá pranto e ranger de dente. Dá para ter medo em pensar que eu posso ser atormentado com fogo e enxofre? Será que dá para alguma coisa mover no meu coração? Se eu estou seguindo um caminho, será que dá para querer voltar? Alguns corações até voltam. Bom, tem até um outro caminho para conversão. Pode ser, eu estou indo nesse caminho que eu estou seguindo, e para eu me converter ou pegar o sentido contrário, eu paro, penso e falo, atrás é muito melhor, eu vou voltar. Livre e espontânea vontade. Por amor, porque atrás tem alguma coisa boa. Atrás algo de melhor me espera. Uma coisa boa para os irmãos. Apocalipse 21. Está aqui uma coisa boa. 21:1. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Que bom. Versículo 7. Ao que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ver a cidade de Deus, morar com Jesus. Será que dá para colocar vontade no nosso coração, para nós pararmos e nos convertermos do nosso mau caminho? Eu acho que às vezes sim, mas na grande maioria das vezes não. Judas, vamos olhar lá em Mateus 26, 24. Judas sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Jesus falava de tudo. Falava do grande mal que poderia acontecer a Judas se ele o traísse. Ao ponto de Jesus dizer, Mateus 26, 24. 26, 24. Final do versículo, eu lerei. Bom seria para esse homem que se não houvera nascido.
Jesus dizia na frente de Judas: bom seria para você, Judas, que não tivesse nascido. Judas sabia do inferno, porque estava com Jesus quando Jesus falava. Sabia de todas as coisas. Mas mesmo assim, Judas não voltou. Judas teve todas as coisas más perante os seus olhos, mas ele não voltou. E se temos umas coisas boas perante os nossos olhos? Daí nós vamos voltar pelas boas? Às vezes sim, às vezes não. Salomão. Quem melhor sabedor das riquezas de Deus? Deus se manifestou 2 vezes a Salomão, prometeu a herança. Salomão conversava com Deus, sabia de tudo que ele poderia ter vivendo na presença de Deus, e o que Salomão fez? Não voltou. Salomão não se converteu. Pecou Judas, pecou Salomão, ambos não se converteram. Por quê? Porque eles foram gerados por ídolos. Ídolo da vaidade com Salomão, ídolo da torpeza e avareza de Judas. Judas queria dinheiro, traiu Jesus por dinheiro. Salomão queria sensualidade, traiu Jesus por sensualidade. Eles tinham ídolos, e naquele tempo nem tinha televisão, não tinha jornal, não tinha os meios de comunicação de massa, fomentando na cabeça de cada um e jogando lixo, esgoto. Não tinha. E mesmo assim aqueles homens traíram a Deus, pecaram e não voltaram. Qual a solução? Eu dizendo sobre vaidade, eu posso até dar como encerrado já a palavra, e só atentar aos irmãos que dizer sobre vaidade dá a impressão que eu estou falando à igreja, uma igreja de vaidosos. Que eu estou dizendo que os irmãos são vaidosos. Eu digo que o meu coração é vaidoso, isso eu tenho certeza. O coração dos irmãos eu não sei. Eu digo que eu preciso tirar a vaidade do meu coração. Vaidade espiritual, misteriosa, vaidade, né? E vaidade física. Vaidade do dia a dia. Vaidade do espelho. A vaidade que a pompa do mundo coloca no nosso coração. Vaidade. Deus deu a uns riquezas e a outros a vida humilde. Às vezes o irmão chega, olha para aquele irmão que tem mais posses e fala: tá bem, né? Que bom, né, irmão? Glória a Deus. E está estampado na cara do irmão a falsidade, a vaidade. E ele faz de tudo para querer se igualar àquele irmão. A grande maioria das vezes ele não olha o irmão, ele olha o mundo, porque ele tem a televisão em casa. Então ele fica olhando o mundo, ele fica olhando os artistas. E fala: eu preciso ser igual. O meu vizinho é, a minha família é. Afinal, que mal pode haver na vaidade, na idolatria? Que mal pode haver eu estar sentado perante Moloque, o ídolo, e absorver desse meu ídolo que é tão bom, que fala no meu coração, que nas noites de insegurança eu ligo esse meu ídolo e ele acalenta o meu coração como a palavra amiga? Que nas noites de necessidade ele vem ministrar para mim o sustento da minha saudade? Os meios de comunicação trabalham para isso. Eles vivem para isso. É claro que eles vão fazer. Eles mostram coisas boas, coisas ruins. Como é que eu vou então me converter? Só existe uma maneira de eu me converter. Uma maneira real. Eu não posso me converter se eu não conheço a mim mesmo. Jeremias 31 diz o seguinte. Final do versículo 31, 18. Final do versículo diz: converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento. E depois que me conheci, bati na minha coxa. Jeremias, por um determinado instante de sua vida, não se conhecia.
quando ele viu quem ele era, ele falou: Senhor, preciso me converter. Às vezes nós vivemos de ilusão, vivemos de ídolos. Pensamos que nós mesmos somos alguns ídolos e não nos conhecemos a nós. Às vezes nós temos um demônio oculto morando aqui dentro e nós não sabemos que ele está. E sabe por que nós estamos aqui? Porque nós não caímos aqui ainda no pecado por falta de oportunidade. Porque Deus teve tanta misericórdia e amparou-nos até agora. Mas se fosse dar oportunidade para o demônio agir, por certo nós já teríamos pecado. Porque o demônio está lá, mudo, sem voz, e eu não consigo ver. Porque ele é vaidoso. E pela vaidade é soberbo, é altivo, pela soberba é iracundo, pela ira é contra a palavra de Deus, é sensual, é torpe, é ganancioso. A vaidade se alojando no meu coração abre a porta para todo o resto. Para todo o resto, porque quando eu sou vaidoso eu digo: eu não preciso ouvir essa pessoa falando da Bíblia para mim. Eu já tenho no meu coração a Bíblia. Eu sei de tudo. Eu não preciso da oração desse pastor. Eu oro em minha casa, não preciso vir à igreja. Vaidade. Vaidade que às vezes nasce, irmãos, pelos olhos. Olhos de ídolos. Às vezes o ídolo está gerando o nosso coração porque nós estamos pregados lá. Bem quisera eu falar que esse ídolo que tanto estraga as famílias, e nós trabalhamos com criança lá atrás, e só acho que um líder de criança, nem mesmo o pai, pode avaliar o estrago que a televisão faz numa criança. É horrível. Crianças que chegam para nós com 6 anos, puras, vão embora do cultinho. Voltam com 7. Maliciosas, sensuais, mundanas, crianças. Porque ficaram olhando os ídolos da televisão. Ídolos que eu nem vou mencionar o nome, mas por certo os irmãos sabem quem são. Ídolos que colocam adultério, semeiam prostituição, semeiam fornicação, violência, esses ídolos. A semana passada eu tive a oportunidade de visitar 2 casas para orarmos. As 2 casas, problemas de adultério. Por quê? Porque o ídolo gera isso no coração das pessoas. Bom, se o problema são os olhos, vamos pegar lá em Mateus, capítulo 5, 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Alguém quer arrancar o olho? Irmão, seria ótimo se nós deixássemos de contemplar a prostituição. Deixássemos de contemplar a avareza que contamina o nosso coração. Basta uma segunda-feira longe dos irmãos, no ambiente de trabalho, que o nosso coração já se contamina, já deseja. Basta andar pelas ruas, pelos shoppings, pelos antros de demônios que são esses shoppings de compras, antros de prostituição, que o nosso coração já fica longe de Deus. Se alguém consegue ficar em espírito num shopping, é um grande herói, porque eu não consigo. Eu evito. É terrível, uma grande tribulação. E lá está a vaidade do mundo. Quer um lugar para ter vaidade? Shopping. Porque lá foi semeado. Mas eu vou dar um conselho para os irmãos para não arrancarem os olhos. Vou dar um conselho para vocês lerem Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. E assim eu finalizo. Se Apocalipse, capítulo 3, versículo 18 não der certo, irmão, arranque o seu olho. Literalmente, arranque o seu olho. Se for para deixar de ver a malícia, a sensualidade, de assistir televisão, de tudo isso que enoja o seu coração e joga lixo, arranque o seu olho.
Mas primeiro tente Apocalipse 3,18. Eu acho que dá para se emendar com Apocalipse 3,18. Aconselho-te... Bom, o conselho não é meu. O conselho é de Jesus. Graças a Deus. Porque o ditado diz que de bom conselho o inferno está cheio. Conselho de homens. Esse é o conselho da palavra de Deus. Nada melhor do que isso. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ouro provado no fogo. Não é ouro do mundo. Deus não quer te enriquecer com bens do mundo. Ele pode te dar dinheiro para você fazer melhor a obra de Deus, ir mais longe, mas não é para riqueza material. E vestidos brancos para que te vistas. Hoje a moda é preto, né? A minha irmã tem umas roupas pretas em casa, ela coloca umas maquiagens e ela faz questão de sair de preto. Ontem, na passagem de ano, todo mundo gosta de sair de branco. Ela saiu de preto, só para fazer bonito. Preto. O mundo está carecendo do branco, da pureza. Só que é o branco espiritual, não adianta a gente se vestir de branco. Branco espiritual. Santidade. Está lá no do outro lado, olha, do outro lado da página, no versículo 3, capítulo 3. Versículo 4 diz o seguinte: mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco. Quem não contamina o vestido, anda de branco. Branco é santidade. Vamos voltar lá para o versículo 18 do capítulo 3. E vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Se nós ungirmos os nossos olhos com colírio, poderemos ver. Ver a palavra de Deus e ver a minha vida como está. Hoje eu não quis trazer algo que se tornasse um mistério, para não confundir o coração de ninguém. Hoje eu falei de vaidade. Falei de cegueira espiritual e falei de visão espiritual. Se eu enxergar o que tem dentro do meu coração, eu vou me converter. Que tal eu colocar esse colírio aqui nos olhos, para que eu veja? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé? Newton, pode ir. Glória a Jesus. A palavra é clara, límpida e cristalina, como um colírio puro para os nossos olhos. Nós temos que ter os olhos limpos para entender. Só que esses olhos podem estar limpos e você contemplando as coisas malignas. Os olhos do entendimento. Esses olhos que estão na cabeça, como está lá em Eclesiastes, os olhos do sábio estão na sua cabeça. Eclesiastes capítulo 2, verso 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Muito bem, queridos. Aproveitando essa realidade que o Vitor colocou, está clara a resolução, está clara a saída, está claro o único passo que podemos dar é receber Apocalipse 3,18. É que você possa lavar a sua vida com a palavra de Deus. Que você possa lavar a sua vida comendo o verdadeiro alimento e não misturado, porque ninguém vai comer macarrão com barata, certo? Temos que comer o verdadeiro alimento. A palavra de Deus é alimento, é colírio, é vida, é semente, é o que realmente gera o indivíduo. O indivíduo só muda de vida pela palavra de Deus. Mas tem uma coisa: a palavra sem o Espírito leva à religiosidade, à lei. Mas o Espírito vivifica e torna viva essa palavra na liberdade. O que o Vitor falou, tudo me é lícito, eu não sou proibido de fazer nada, mas nem tudo me convém. Eu preciso ter o colírio para enxergar o que é bom e o que é mal. Observar tudo e retém o que é bom. O Senhor está te chamando para hoje começar a pingar as primeiras gotas dos seus olhos, que podem estar maculados com as bancas de jornais, podem estar maculados com as novelas. Tem gente que não consegue largar a maldita da novela. Crentes!
crentes não conseguem largar a novela, a televisão. Ah, mas e o jornal? Jornal, meu querido, você não precisa ficar aí assistindo Cid Moreira, você não precisa ficar se contaminando, porque eles já fazem de propósito. Põe lá Iemanjá, vê se eles passaram o Réveillon dos crentes na televisão. Mas tenho certeza que passaram os barquinhos com oferendas satânicas para que todos os olhos vissem, inclusive os dos crentes. É ou não é? Como todo ano, desde que eu era ímpio. Então, é um desafio. Ou você é ou não é. Ou você aceita ou não aceita. Porque nós temos que ser purificados do sangue de vocês. Vitor falou uma coisa que às vezes a gente até esquece de lembrar. Vamos dar contas a vocês. Está lá em Hebreus capítulo 13. Grande responsabilidade é essa. Olha lá, Hebreus 13. Fala claramente, verso 17. Desobedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Tem gente que não se sujeita. Faz o que quer, não está nem aí. Nunca nós negamos uma orientação de vida, mas as pessoas tomam os cursos, tomam as posições e as decisões que querem. Bom, então estão contra a palavra. Ninguém pode obrigar ninguém a nada, não é verdade? Quando a pessoa se sujeita, ela é abençoada. Porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Para que o façam com alegria e não gemendo. Quer dizer, posso fazer com alegria. Uma coisa, eu falei. Falamos a verdade. Verdade que é segurança para vós. Palavra que é segurança para vocês. Pedro falava assim lá em 1 Pedro, capítulo 1. Olha lá. Desculpe, capítulo 1, verso 3. 2 Pedro 1, 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais. Lembra, você sempre fala a mesma coisa? Ainda que vocês saibam bem, não deixem de exortar e estejais confirmados na presente verdade. Olha lá, porque isso é segurança para vocês. Amém? Quantos aqui querem tomar uma posição de vida hoje? Com Jesus. Fala, eu quero ser de Jesus a partir de hoje. Eu entendi a palavra, foi clara a palavra de Deus. Eu preciso tomar uma posição, eu tenho que sair do muro. Porque aquele contexto de Apocalipse 3, um pouquinho antes, é o seguinte: o morno vai ser vomitado. Não tem essa, eu sou cristão, eu vou dar outra igreja. Bom, não interessa a placa da sua igreja. Pelo contrário, a placa vai ser condenada. A placa não quer dizer nada. Quando eu me converti, eu não sabia que tinha placa. Quando eu fiquei sabendo, foi uma grande tristeza. Deus teve que operar no meu coração. Porque eu não entendia que havia outro. Um mergulhava, outro jogava, outro não sei o quê. O que virou a igreja do Senhor? O que virou o colírio para os olhos? Virou o que é o meu bel prazer? Faço o que eu quero, sigo as pessoas e não mais o Evangelho? Vamos seguir o Evangelho, vamos seguir a Jesus, o Senhor. Vamos mudar nossas vidas, vamos nos conscientizar, porque o tempo está próximo. A palavra está cumprida, o que você está esperando? Aquele que quer tomar uma posição, levante sua mão com Jesus hoje. Colírio, eu quero colírio nos meus olhos. Aleluia, não é vergonha, isso é alegria. Nunca tive vergonha de Jesus. Quando me entreguei e mudou minha vida. Vem para frente quem quer hoje ter os seus olhos lavados. Quem sente que não está bem com Deus, que está enquadrado, venha. E o inimigo, o espírito mudo, vai ser agora destruído em nome de Jesus. O espírito mudo, às vezes até cego, né? Vai ser destruído em nome de Jesus. Eu durante 6 meses eu fui em apelo, irmãos. Todos 6 meses. Deus me deu libertação. Eu era viciado em televisão. Eis aqui o homem que conhece as novelas de 67 até 85. De cor, infelizmente. Deus manteve essa memória para eu odiar este instrumento que destrói a casa dos crentes. Os filhos dos crentes são maliciosos, as crianças são maliciosas por culpa dos pais que têm a babá eletrônica. Não só televisão, meios de comunicação, conversas, vizinhança, meninos de rua. Irmãos, vamos abrir os olhos com a nossa vida. Onde você vai numa festa familiar, você destrói a sua vida espiritual. Que negócio é esse? Por isso que Jesus falou assim: meu pai, minha mãe, meus irmãos são os que me amam e fazem a vontade de meu pai. Acabou? Se perdoe. Temos que amar os familiares. Mas calma aí. Em primeiro lugar, Jesus. Amar a Deus em primeiro lugar. Ah, Senhor, mas eu tenho que enterrar meu pai. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Vem você e me segue. Aleluia! Mas você é um fanático, Lenilton. Glória a Jesus. Um dia vamos ver quem está certo ou quem está errado. Quantos querem ser de Jesus hoje? Vem para frente. É a chance. Deus vai te abençoar.
Você não pode dizer naquele dia, eu não ouvi, não sabia, eu não sabia. Eu não sabia disso, mas meu Deus do céu, eu não sabia. Aleluia. Uma palavra clara, glória a Jesus. A palavra boa é aquela que dói. As melhores cirurgias que eu faço, dói na hora. Mas depois o doente fala assim, doutor, devia ter feito cirurgia antes. Hemorroide é assim, a cirurgia dói, mas cura. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Vamos cerrar os olhos. Se alguém tiver que vir para frente, se não seja por vergonha, vamos fechar os nossos olhos. Você que quer vir, venha em nome de Jesus. Não resista à palavra de Deus. Não se faça de cego, surdo, mudo. Venha. O Senhor vai te abençoar hoje. Hoje vai ser diferente sua noite. Amanhã será um dia diferente. Se alguma maldição esperava você amanhã, saiba que o Senhor tem poder agora de desfazer a obra do diabo na sua vida. Se alguma feitiçaria está preparada para você, alguma macumba, o Senhor agora, neste altar, tem poder para desfazer. E passar a guardar você de tudo mal. Este é o Jesus que nós pregamos. E salva também, lógico. Mas em primeiro lugar, transforma a sua vida. Do lixo que é, pode ser que exteriormente não, mas interiormente pode ser um lixo. Jesus transforma em pedras preciosas. Você vai ser uma pedra preciosa no altar do Senhor. É muita coisa. Vale a pena mudar as atitudes e ações da sua vida. Vale a pena. Mais um pouquinho de tempo e ninguém sabe o que vai acontecer com você. Os anos vão passando, a carne vai envelhecendo, mas a verdade de Deus não passa e nos garante a vida eterna.